Nesta aula você vai entender de uma vez por todas o que é a demonstração do resultado do exercício. Eu sou o professor Antônio Marterson, se inscreva no canal porque todo dia tem conteúdo novo e na descrição vou deixar alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Caso você faça sua matrícula em um, você receberá outros dois totalmente gratuitos de bônus. Agora fique com essa aula, abraço e bons estudos! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula vamos aqui falar sobre a DRE. Nesta aula e nas próximas 3 aulas, nós iremos aqui tratar sobre a demonstração do resultado do exercício. Tudo bem? Então, vamos aqui nos aprofundar. Qualquer dúvida, já sabe, pode me perguntar e com certeza eu vou lhe responder. Então, veja, o resultado do período, também chamado de rédito, é a diferença entre a soma das receitas e a soma das despesas de um determinado período. Se a soma das receitas for maior que a soma das despesas, nós temos o resultado positivo, ou seja, o lucro. Caso contrário, se a soma das despesas forem maiores que a soma das receitas, então nós teremos um resultado negativo, ou seja, um prejuízo, tá bom? O objetivo da DRE é mostrar não só o faturamento e não só se o negócio deu lucro ou prejuízo, mas mostrar o resultado como um todo: faturamento, lucro, prejuízo, despesas, custos, tributos e outras coisas mais. Tudo bem? Então, só para fixar, receitas maiores que despesas nós teremos um lucro, receitas igual despesas nós teremos um resultado nulo, tudo bem? E receitas menores que despesas teremos um prejuízo. Então, o que é DRE? O que é a DRE? O que é o DRE? Que no final das contas dá no mesmo. Algumas pessoas vão chamar de a demonstração do resultado do exercício, outras pessoas vão chamar de o demonstrativo do resultado do exercício, outras pessoas vão chamar apenas de demonstração do resultado. Então, o que é a DRE? É uma das demonstrações obrigatórias a serem elaboradas pela empresa no fim do exercício social e apresenta as receitas e despesas de forma organizada. Eu coloquei aqui que a DRE apresenta receitas e despesas, porém, apresenta muito mais, mas eu preciso que você entenda a lógica, tudo bem? Vamos aqui continuando, assistindo todas essas aulas que você vai entender, beleza? Então, olha só, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma DRE, tá bom? Veja, eu coloquei aqui a DRE da Magalu, tá bom? Magalu, divulgação do resultado terceiro trimestre de 2017. Perceba que a DRE, ela tem o quê? Ela tem os nomes das contas aqui, ó. Receita bruta, impostos e cancelamentos, receita líquida. E aqui nós temos outra coluna, tá bom? Que é a coluna dos valores, tá certo? Então, nós temos aqui receita bruta, 3.430,3. Com certeza, o resultado aqui, ó, está em milhões, tá vendo? Milhões. Então, a gente pega cada uma dessas unidades e multiplicamos por 1 milhão. Então, 3.430,3, o primeiro trimestre, o terceiro trimestre de 2017, ó, 3T, a Magalu faturou aqui 3 bilhões, 430 milhões e 300 mil reais, tudo bem? Então, só dando continuidade para você entender, a DRE ela vai mostrar isso aqui, ela vai mostrar o nome das contas, em seguida ela vai mostrar aqui os valores, tá bom? Aqui nós temos receita bruta, abaixo nós temos impostos e cancelamentos, tá? 574 milhões de reais, lembrando que a gente vai multiplicar por milhões aqui, ó, tá bom? A gente olha para a DRE para saber se o resultado está em milhares ou em milhões. Em seguida, nós temos aqui a receita líquida. A receita líquida é receita bruta menos esse valor. Nós temos esse valor. Em seguida, teremos o custo total. Tudo bem? A gente vai pegar o custo e retirar deste valor aqui e teremos aqui o lucro bruto. Lá no final, nós teremos o lucro líquido da Magazine, da Magalu, no terceiro trimestre de 2017 e nós encontraremos aqui 92 milhões e 500 mil reais.
Eu trouxe isso aqui, né? Eu dei uma adiantada aqui só para você entender aqui a lógica da DRE, tudo bem? Existe uma estrutura dessa demonstração, tá bom? Onde de um lado tem o nome da conta e do outro tem o valor que a conta representa, tá certo? Eu trouxe aqui também uma DRE conforme a Lei 6.404, tudo bem? Onde nós iremos aqui ver detalhe por detalhe. Mas vamos aqui ler o texto da lei, tudo bem? O artigo 187 da Lei 6.404, ele diz, né, como que deve ser a estrutura, tá bom? E a apresentação da DRE. Então, o artigo 887 diz o seguinte, né? Desculpe aqui. Olha só. A demonstração do resultado do exercício discriminará, inciso 1, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Como nós podemos ver aqui, ó, nós temos a receita bruta, em seguida nós temos aqui as deduções. Dentro de deduções nós temos os tributos, abatimentos, descontos incondicionais, devoluções, ajuste a valor presente e assim sucessivamente, tá bom? Vamos aqui continuando. No inciso 2 diz o seguinte: a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Ou seja, nós temos aqui, após a receita bruta menos as deduções, nós temos a receita líquida. Perceba que essa demonstração aqui é um exemplo fiel do que a lei pede. Tudo bem? Então, as empresas, as grandes empresas que oferecem as suas ações na Bolsa de Valores e as grandes empresas não podem elaborar uma DRE de qualquer jeito. Tudo bem? Existe uma estrutura lógica. Olha aqui o inciso 3. Em seguida, a DRE tem que apresentar o quê? As despesas com vendas, despesas financeiras, deduzida das receitas, as despesas gerais administrativas e outras despesas operacionais. Olha aqui, ó. Nós temos aqui as despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, despesas financeiras, receitas financeiras e outras despesas operacionais e também outras receitas operacionais. Então, perceba que a nossa DRE modelo aqui, ela é fiel àquilo que a legislação pede, tudo bem? Perceba que aqui no caso da Magalu, tá certo? Ela também fez a DRE de acordo com aquilo que a lei pede. Olha só, receita bruta, em seguida temos os cancelamentos, os abatimentos, tudo bem? As devoluções e os tributos. Em seguida temos a receita líquida, temos o custo, temos o lucro bruto, temos o que? Em seguida temos as despesas com vendas, despesas gerais administrativas, tudo bem? E outras receitas e outras despesas também, tá bom? Então, vamos aqui entendendo a estrutura da DRE, beleza? Em seguida, nós temos o lucro ou prejuízo operacional, tá certo? Olha aqui, ó, lucro ou prejuízo operacional, que a gente chama só de resultado que dá no mesmo, tá bom? Nós temos também o resultado do exercício antes do imposto de renda, tudo bem? Então, nós temos o lucro antes do imposto de renda, tá aqui ele aqui, ó, resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social. Lembrando que a DRE da Magalu também tem essa estrutura. Em seguida, nós temos, né, que eu já mostrei aqui, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Depois, nós temos as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, tá bom? Em seguida, temos o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Na última linha aqui, nós temos o lucro do período, lucro ou prejuízo. Aqui na DRE da Magazine, nós também temos aqui o lucro na última linha, tudo bem? Então, nós percebemos que a DRE, ela mostra receita, tudo bem? Impostos, cancelamentos, custo total, lucro bruto, o EBITDA, o EBIT, vários tipos de despesas, tudo bem? Para que a gente possa fazer, né, uma gerência, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas dentro de nossa empresa, tudo bem? Então, é bem interessante. Olha só, essa aqui é a estrutura, tá? Eu vou deixar esse material para você baixar e acompanhar aqui nas aulas, tá bom? Veja,
As empresas listadas em bolsa de valores são obrigadas, olha a palavra, elas são obrigadas a divulgar publicamente de 3 em 3 meses seus demonstrativos financeiros para que investidores possam acompanhar como essas empresas estão se desempenhando financeiramente. Tudo bem? Então, todas aquelas empresas brasileiras que têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores, elas precisam, tá, obedecer à lei e publicarem suas demonstrações contábeis a cada 3 meses, tá bom? Muito importante você entender isso aqui, tá bom? Então, por causa desse intervalo, os demonstrativos são chamados de resultados trimestrais e eles aparecem com essas siglas, por exemplo, ó, 1T20, 2T20, 3T20, 4T20. Simples. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre de 2020. Tudo bem? É bem tranquilo de entender. Assim como o orçamento nos ajuda a ver para onde nosso dinheiro está indo, a DRE mostra para onde a empresa mostra, né, para a empresa como eles estão usando o seu dinheiro. É simples. Quando a gente pega aqui, ó, a receita bruta, é todo o dinheiro que entrou. Mas como ela gastou esse dinheiro? A gente vai olhar aqui para despesas com vendas, despesas gerais administrativas, despesas financeiras, tudo bem? Outras despesas operacionais. Então, a DRE ela vai nos ajudar a entender o que foi que a empresa fez com o seu próprio dinheiro, tá bom? Essa visão permite que os gestores da empresa tomem melhores decisões na administração desse dinheiro, tudo bem? Então, a DRE vai servir como uma grande ferramenta de gerência quando você entender, para que você possa tomar decisões, saber qual o destino do dinheiro, principalmente quando você aprender a analisar, tudo bem? Estamos aqui aprendendo a DRE, tá? Estamos só aprendendo, entendendo o que é, mas ainda não estamos estudando análise, tá bom? Veja, para os investidores, a informação mais importante de uma DRE é o lucro, pois pode-se saber quanto de remuneração será recebido. Só que, para nós que estamos estudando contabilidade, a informação mais importante não é o lucro. Para os investidores, tudo bem. Só que existem outras informações que nós temos que entender. Existem outras informações, inclusive, que afetam o lucro. Tá bom? Por exemplo, nós temos aqui a DRE da Magazine. Eu não vou chegar para a Magazine e olhar só para o lucro. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar também aqui, ó, para esse monte de despesas aqui e saber por que ela tem tanta despesa. E se não dá para modificar, se não dá para reduzir, tudo bem? Agora, eu não estou falando como investidor, tudo bem? Como investidor, eu vou querer só o lucro. Mas se eu for um gestor, se eu for um analista, eu vou olhar para essa quantidade absurda de despesas, vou fazer análises verticais, análises horizontais e vou tentar entender por que ela gasta tanto. Tudo bem? Por exemplo, com despesas com vendas, despesas gerais administrativas, tá bom? Ela faturou 3 bilhões e 430 milhões, teve 630 milhões só de despesas, tudo bem? Então, eu como gestor, eu não iria olhar só para o lucro, eu iria olhar também para cá, para tentar reduzir custo, tentar reduzir despesa. Lembrando que cada R$1 que a gente conseguir reduzir aqui de despesa, nós iremos aumentar lá no lucro, tá bom? É claro que não é porque a gente vai reduzir R$1 de despesa que a gente vai aumentar R$1 no lucro, porque tem a tributação, tá bom? Cada real que a gente cortar de despesa, o fisco vai querer tributar também quando o lucro da empresa aumentar. E para os investidores, tudo bem? Essa remuneração, ela pode ser feita, tá bom? Através de dividendos, onde eles receberão dividendos, tá bom? Mensais, trimestrais, enfim. Ou eles também irão pegar, tudo bem? A empresa irá pegar esse lucro e vai reinvestir no crescimento da empresa. Tudo depende de uma questão estratégica da empresa. Então, o que é possível a gente enxergar na DRE? Desculpa. Todas as receitas, as despesas, os custos, os tributos pagos, o lucro e outras possibilidades de análise que faremos em breve, tudo bem? Então, existem muitas possibilidades da gente enxergar na DRE, tudo bem? Dentre os principais itens
abatidos desse capital supostamente levantado pela empresa, tem-se o quê? Imposto sobre receita, ou seja, aquilo que a empresa fatura lá no faturamento bruto vai tendo esse tipo de abatimento. Primeiro que tem os impostos sobre receita, PIS, COFINS, IPI, tem o ICMS, tudo bem? Tem também o custo da produção, nós chamamos de CMV, custo da mercadoria vendida, CPV, custo do produto vendido, CSP, custo do serviço prestado, despesas com vendas, marketing, logística, tudo bem? Uma empresa, por exemplo, varejista, tem que investir muito em marketing, tem que investir muito em logística, tudo bem? Não tem como ser varejista sem investir nessas áreas. Temos despesas administrativas, papel, canetas e todas aquelas despesas administrativas e também outras receitas e despesas de aplicações financeiras, tá bom? Então, nós temos aqui, tudo bem, a opção de fazer uma DRE simples para as pequenas empresas, onde a gente pega praticamente a receita menos a despesa e temos aqui o lucro ou o prejuízo. Mas nas grandes empresas nós iremos fazer uma DRE mais completa, onde nós iremos pegar a receita, iremos fazer as deduções, menos os custos, menos despesa, até chegarmos lá embaixo na última linha com o lucro ou prejuízo do período de uma maneira mais detalhada, tudo bem? Isso aqui é a demonstração da Magazine, tudo bem? E aqui é só uma lógica de como funciona a DRE. Vamos imaginar que nós temos aqui uma receita bruta de 1 milhão, nós temos aqui umas deduções de 200 mil, essas deduções aqui podem ser os tributos, PIS, COFINS e ICMS. Ora, se eu pego 1 milhão e reduzo aqui 200 mil, perceba que está negativo aqui, ó. Então, nós teremos aqui uma receita líquida de 800 mil reais. Em seguida, nós temos o custo, o CMV, o custo da mercadoria vendida, que foi 300 mil reais, inclusive. Vou aqui colocar em vermelho para a gente entender que está negativo, se bem que o que mostra que está negativo é isso aqui. Em seguida, nós temos o lucro bruto. Perceba a lógica. O valor ele vai sendo deduzido e quando chegar lá embaixo, ele é muito menor do que o faturamento, tá bom? Óbvio, né? Perceba que a Magazine faturou aqui 3 bilhões e 400 milhões e o lucro foi apenas 92 milhões. Tudo bem? É uma diferença absurda. Obviamente, nós iremos nos aprofundar em cada item da DRE nas próximas aulas para que o nosso conhecimento seja mais aprofundado e melhor construído, tá bom? Bons estudos. Qualquer dúvida me pergunte e eu vou lhe responder. Abraço. Bem, vamos aqui então, continuando os nossos estudos sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício. Vamos aqui para a nossa aula número 2, vamos falar sobre a estrutura da DRE, tudo bem? Então, você já assistiu a aula passada, onde iniciamos esse assunto. Não pule a aula se você ainda não entende com profundidade a DRE, eu vou pedir que você assista a aula passada, tá bom? Nós vimos que o artigo 187 da Lei 6.404, ele mostra como deve ser a estrutura da demonstração, tudo bem? Tem o inciso 1º, onde fala da receita bruta, eu não vou ler, tudo bem? Porque eu já li a aula passada, o inciso 2º, 3º, 4º, 5º e outros incisos que mostram o que deve aparecer na DRE. Nesta aula, nós iremos aqui começar a tratar sobre os componentes especificamente. Por exemplo, aqui no inciso 1, diz que a DRE tem que ter a receita bruta. Então, nós iremos entender o que é a receita bruta, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. A receita bruta é o valor de todos os produtos e serviços vendidos pela entidade em um determinado período. Então, veja, é aquilo que a empresa recebe por vender os seus produtos ou prestar os seus serviços. Existem empresas que apenas venderão produtos, outras empresas apenas prestarão serviços e outras empresas venderão produtos e prestarão serviços, tudo bem? Então, isso vai depender de empresa para empresa. Olha só,
É considerada realizada quando ocorre a entrega dos produtos. Preste atenção nesse termo, entrega dos produtos. Quando se efetiva a transferência, quando se efetiva a transferência de propriedade. Olha esse termo, ó, transferência de propriedade do bem, tudo bem? Ou quando ocorra a efetiva prestação do serviço. Olha esse texto azul que eu coloquei, ó. A mera emissão de nota fiscal não caracteriza receita ganha. Muitas pessoas acham que o simples fato de uma empresa emitir uma nota fiscal dizendo que vendeu bem já tem-se a caracterização de receita bruta. Não é assim para a contabilidade. Só existe a receita propriamente dita depois que acontece a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços. Vamos imaginar que um cliente chega numa loja para comprar uma mesa e esse cliente diz o seguinte: olha, eu vou deixar aqui esse dinheiro pago porque eu quero aquela mesa e peço que você emita a nota. Aí a loja emite a nota para o cliente, mas ainda não entregou a mesa a ele. Aí o cliente diz o seguinte: olha, eu já paguei, já estou com a nota. Só que eu só venho buscar essa mesa no outro mês, tá bom? Eu não vou levar essa mesa agora, eu só vou no outro mês, porque eu vou ter que viajar. Aí eu vou fazer uma pergunta: quando que aconteceu a venda? Nesse mês ou no outro que o cliente vai vir buscar a mesa? E a resposta é o seguinte: a própria contabilidade vai nos ensinar que só existe receita realizada quando acontece a entrega dos produtos, tudo bem? Ou a efetiva transferência de propriedade. Tem que existir um contrato. Se não tiver o contrato, é a nota fiscal, tudo bem? Às vezes tem a nota fiscal e o contrato. Só que o produto tem que ser entregue ao cliente. Ou então o serviço tem que ser prestado ao cliente. Se o cliente contratar uma consultoria de um advogado, ele pagou, recebeu a nota, mas ainda não teve a consultoria, ele só vai ter a consultoria daqui a 2 meses. Ele quis pagar adiantado, não teve ainda a receita, tudo bem? O que tem é um adiantamento de clientes, tudo bem? A receita só vai acontecer depois que o serviço for prestado propriamente dito, beleza? Continuando aqui, ó. Vamos aqui tomar cuidado sobre essa questão dos impostos, tá? Do IPI. Veja, o IPI incide sobre o valor da receita bruta. Preste atenção. Em cima da receita bruta do produto existe o IPI. Assim, o faturamento bruto corresponde à soma do IPI com a receita bruta. Por exemplo, se houve venda de 1.000 unidades ao preço de venda unitário de R$1.000, nós temos uma receita bruta de R$1 milhão. Tudo bem? 1.000 vezes 1.000. O faturamento bruto aqui vai ser 1.100.000. O IPI foi 100.000. A receita bruta foi 1 milhão. Então, olha aqui a diferença da receita bruta para o faturamento bruto. No faturamento bruto, o imposto está contido dentro do valor. Acontece que esse 1.100.000 aqui não pertence à empresa, porque tem 100.000 aqui dentro que pertence ao fisco. Então, a receita, a DRE, começa daqui, ó, começa da receita bruta. Porque dentro do faturamento bruto existem tributos que não pertencem à empresa, tudo bem? Tributos calculados por fora. Olha aqui o texto amarelo, a DRE deve começar pela receita bruta e o IPI não deve estar presente nela. É por isso que se a gente começar pelo faturamento bruto, tudo bem? O IPI, no caso de empresas industriais, estará presente dentro da receita e vai distorcer a informação, tá bom? Vamos aqui estudar as deduções de receita, como vai dizer a lei aqui, ó, as deduções de receitas, tá bom? Vamos entender, olha só, correspondem às devoluções de vendas, presta atenção, sempre que alguém compra um produto numa empresa e depois devolve aquele produto e recebe o dinheiro de volta, nós temos uma devolução de venda, tudo bem? Agora, existe uma diferença entre a devolução acontecer dentro do ano e acontecer no próximo ano. Vamos já entender, tá bom? Nós temos também, dentre as deduções, temos os tributos sobre vendas e serviços.
nós temos o ICMS, nós temos o ISS, nós temos o PIS, temos a COFINS, são os tributos sobre o faturamento, nós temos também o IPI que nós acabamos de falar, tudo bem? Outra coisa, nós temos os abatimentos. Os abatimentos são aqueles descontos dados na hora da venda, tudo bem? Deixa eu ver se eu mostrei aqui para você, ó, deixa eu coloquei. Deixa eu só ter certeza. Pronto, olha só. Vou só procurar aqui o meu abatimento, se eu coloquei, pronto, ó. Nós temos aqui o abatimento. O abatimento, ele é concedido após a venda. Então, eu vendo por 100, tá? Mas, na hora que o cliente vem pagar, 30 dias depois, eu cobro só 95. Então, é ali um acordo de boca, entendeu? É um acordo oral, informal. E eu dou R$ 5 de desconto para o cliente. Isso é um abatimento. E nós temos o desconto comercial ou incondicional. Tudo bem? É ali no ato da venda. O produto é 100, mas o cliente pede um desconto e eu emito a nota para ele por 95. Eu já emito a nota com desconto. No abatimento, eu emiti a nota por 100, só que quando ele vai pagar, ele só paga 95, porque eu dei ali um desconto para ele na hora. Tudo bem? Deve ser evitado esse tipo de abatimento. O abatimento correto é o desconto comercial ou incondicional. O cliente pede um desconto. Antes de eu emitir a nota, antes de eu entregar o produto, eu já reduzo o valor e emito a nota com o valor descontado. Por quê, professor? Porque eu vou pagar tributo sobre esse valor descontado. No caso do abatimento, eu emito a nota por 100. Aí na hora que o cliente vem pagar, ele paga 95. Eu vou pagar tributo, a empresa vai pagar tributo sobre 100 e não sobre 95. Então nós iremos pagar tributo sobre R$ 5 que não entrou no nosso caixa. Tá bom? Isso é problemático, tudo bem? É por isso que o desconto correto que nós temos que dar é o desconto incondicional, tudo bem? Continuando aqui, ó, ou comercial, é a mesma coisa, tá bom? Nós temos aqui os descontos incondicionais, também chamado de comerciais, foi o que eu acabei de falar, tá? A gente vai vender, vamos imaginar, uma loja vai vender uma mesa para um cliente, a mesa é R$ 1.000, o cliente pede um abatimento. Aí a loja dá um desconto de R$ 50. Ou seja, a loja, no ato da venda, ela vai emitir uma nota por 950. Porque é um desconto incondicional ou comercial. Quando a loja for pagar tributos, a loja vai pagar tributos sobre 950. Tudo bem? Isso é muito importante. Tem muitas empresas cometendo erros em dar abatimentos, tudo bem? E nós temos também os ajustes a valor presente de vendas. Ou seja, a gente vende, vamos imaginar uma loja que vende R$ 1.000 de produtos para receber com 60 dias, tá bom? Só que esses produtos, eles estão valendo R$ 1.000 porque já tem os juros embutidos, mas o valor dele mesmo é 950. Então, ali na DRE vai ter essa redução, tá? Que nós chamamos de ajuste, tá bom? Nós iremos ver na DRE receita bruta, R$ 1.000. Porém, aqueles R$ 1.000 é para ser recebidos com 6 meses. Trazendo a valor presente, trazendo ali o ajuste, ele só vale 950. Então, vai ter ali o ajuste a valor presente lá na DRE, tá? No decorrer das aulas, nós iremos abordar tudo isso. Só estou dando aqui uma noção geral, beleza? Veja, deduções da receita bruta, que nós temos as devoluções de vendas, ou seja, devem ser deduzidas das vendas brutas ou receita bruta as devoluções de vendas efetuadas dentro do período. Preste atenção, nós iremos considerar devoluções de vendas, aquelas vendas que forem devolvidas dentro do período. Olha aqui, ó. Caso as devoluções sejam referentes a períodos anteriores, o que é muito comum nas compras de fim de ano, tudo bem? Nós iremos considerar, tá certo? Uma despesa com vendas. Ou seja, comprou em agosto, devolveu em setembro, é uma devolução de mercadorias, tudo bem? Ó? É uma dedução de receita bruta. Comprou em agosto, devolveu em setembro,
devolução de receita bruta. Comprou em dezembro, devolveu em dezembro, devolução de receita bruta. Desculpa, dedução de receita bruta. Mas, se comprou num período e devolveu no outro período, nós temos uma despesa com vendas. Tudo bem? Ou seja, o que é período aqui? Período aqui não é de um mês para o outro, é de um exercício social para o outro. Tudo bem? Quando que o período encerra? 31/12. Então, se comprou em dezembro e devolveu em dezembro, ainda foi no mesmo período. Se comprou em novembro e devolveu em dezembro, mesmo período. Mas se comprou num ano e devolveu no outro, ou seja, comprou em dezembro e devolveu em janeiro, é outro período. Então, nós temos aqui uma despesa com vendas. Tudo bem? Isso é muito importante que nós entendamos. Certo? Atenção, né? Para efeito de provas, sempre considere a devolução de vendas como uma dedução de receita bruta, tá bom? Então, sempre que você for ver na sua prova, caso você seja aluno, né, você também pode ser um analista, mas você também pode ser um aluno. Sempre que você for fazer uma prova e você veja lá essa devolução de vendas, você vai considerar uma dedução de receita bruta e não uma despesa, tudo bem? Apenas considere despesas com vendas se o enunciado mencionar explicitamente, tudo bem? Que as devoluções se referem a períodos comercializados em anos anteriores, porque na maioria dos casos, as provas que a gente vai fazer, a devolução é referente ao mesmo período, tudo bem? Lembrando aqui, ó, devolução no mesmo período, devolução normal, tudo bem? É uma dedução de vendas. Mas se for uma devolução em outro período, nós temos uma despesa com vendas, tá bom? E aqui nós temos também os tributos sobre o lucro, como nós iremos aqui entender. Deixa eu ver se nós temos aqui os tributos. Vamos lá. Os tributos estão aqui ainda, ó, tá? Os tributos, eles estão ainda aqui no primeiro inciso, tá bom? Então, olha só, é muito simples. Faturamento bruto, 1 milhão. Tributos, 200 mil. Então, nós temos aqui o lucro bruto, tudo bem? Pode ser chamado de tributos sobre vendas, tributos sobre serviço, tá certo? Tributos sobre faturamento, dá no mesmo. São aqueles tributos que vão incidir sobre a receita, tá bom? Pode ser o ISS, pode ser o ICMS, PIS, COFINS, tudo bem? E pode ser também o IPI, tá? Caso a gente esteja falando de empresas industriais. Na maioria das empresas que a gente aborda, tá? A verdade é que a maioria das empresas brasileiras ou são de serviço ou são de comércio. São poucas as industriais. Atenção com o ICMS e IPI. Preste atenção. A grande dificuldade é quando a venda está sujeita à incidência de IPI e ICMS. Olha só, neste caso teremos que saber a finalidade. Presta atenção, ó. Nós temos aqui dois casos. Primeiro caso, se a mercadoria, tá, que for vendida se destinar à comercialização ou à industrialização, o IPI não fará parte da base de cálculo do ICMS. Então, quando a nossa empresa vender um produto, ela precisa conhecer o destino daquele produto que o cliente vai dar a ele. Se destinar à comercialização ou à industrialização, tá? O cliente vai usar para comercializar ou para industrializar. O IPI não fará parte da base de cálculo do ICMS. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um exemplo. Não coloquei. Ah, coloquei. Tá aqui, ó. Nós temos aqui dois casos, tá? Caso 1. A venda de mercadoria é para um cliente que vai revender ou industrializar. A gente vendeu por 1 milhão. O IPI é 100 mil. O ICMS é 180 mil. Ou seja, presta atenção, o IPI ele vai ser sobre 1 milhão. Nós iremos pagar só 100 mil de IPI, tá? Porém, nós também iremos pagar só 180 mil de ICMS. Presta atenção, olha para o ICMS. Olha que aqui o ICMS está um valor e aqui o ICMS está outro valor. Tá? Professor, quando que o ICMS vai estar mais baixo? Quando que o ICMS vai estar mais barato? Depende do que o nosso cliente vai fazer com a mercadoria. Neste primeiro caso,
a mercadoria foi comprada para revender ou industrializar. Então, o ICMS ele vai ser sobre o faturamento, 18% sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Beleza? Show de bola. Aqui no caso 2, o nosso cliente comprou R$ 1 milhão de mercadoria para usar em seu ativo fixo ou consumir. Tá? Ele mesmo vai usar para ele. Olha aqui o faturamento, 1 milhão. Olha aqui o IPI, 100 mil. Mas olha aqui o ICMS, 198 mil. Tá? Professor, o ICMS aqui embaixo está mais caro do que aqui em cima. Exatamente. Porque aqui no caso 2, o destino da mercadoria é diferente do que aqui no caso 1. Tudo bem? E isso vai influenciar a nossa tributação. Tudo bem? Perceba que no caso 1, a receita líquida da empresa foi 720 mil. No caso 2, a receita líquida da empresa vai ser 702 mil. Tá? Aqui nós teríamos que entrar na contabilidade tributária, um assunto bem mais complexo para eu poder explicar, tá? Com mais detalhes. Mas isso aqui é a contabilidade geral que nós estamos estudando. Tudo bem? E óbvio, no decorrer dos seus estudos você vai entender isso aqui, tá bom? Nós temos também aqui os abatimentos concedidos. Olha aqui, ó. Os abatimentos concedidos são deduções em consequência de eventos posteriores ao momento das vendas. Então, imagine que uma empresa fez uma venda de 10 unidades de blusa. Cada blusa, cada unidade saiu por R$30, totalizando 3 mil. Mas ao receber a encomenda, o comprador percebeu, que uma blusa, tudo bem, estavam com costura... 10 blusas, Desculpa. 10 blusas estavam com a costura rasgada, Tô tentando colocar esse zero aqui, ainda não deu certo. 10 blusas. Vou colocar por extenso. 10 blusas estavam com a costura rasgada. Mas não quis devolver, Porque era fácil de resolver. Então, o que foi que aconteceu? A empresa deu um abatimento de R$300. Tudo bem? 10 vezes 30, 300. Mas a nota foi emitida por 3 mil. Então, os R$300 de abatimento aconteceram depois, após a emissão da nota, após a entrega das mercadorias, tudo bem? Então, aconteceu este abatimento, beleza? O desconto incondicional eu já expliquei, é aquele que não está condicionado a nenhum evento futuro, tudo bem? Por exemplo, o pagamento antecipado de duplicatas, ou seja, é um desconto concedido no momento da venda do produto. Então, a grande diferença do abatimento é que é um desconto posterior. O desconto incondicional ou comercial, que é o mesmo nome, é um desconto dado no ato da compra. Tudo bem? Já expliquei essa tela para você, e você já tem esse entendimento. Olha aqui um exemplo. O valor da venda, no caso do desconto comercial, o valor da venda, 10 mil. Desconto incondicional, desconto condicional, perceba, condicional, tá? R$1.000. A receita bruta foi R$10 mil. Esse desconto condicional ou abatimento vai ser uma despesa. Tudo bem? Isso aqui vai ser uma despesa. Mas a receita bruta vai ser 10 mil. Tá bom? E no caso do desconto incondicional, tá? Tá aqui o valor da venda, 10 mil. E o desconto incondicional, R$1.000. Olha aqui o izinho, ó. Incondicional, R$1.000. A receita bruta foi quanto? R$9.000. O desconto incondicional, ele reduz a receita bruta. Ele não é uma despesa. A empresa, que nesse caso, que ela deu desconto condicional, ela vai pagar tributo sobre 10 mil. Tá bom? Nesse caso aqui, ela vai pagar tributo sobre 9 mil. Então, é muito melhor oferecer os descontos incondicionais. Vamos para a próxima aula. Abraço. Bem, vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos, falando sobre a demonstração do resultado do exercício, parte 3. Veja, um dos itens da demonstração do resultado do exercício é o ajuste a valor presente de vendas. Vamos aqui entender o que é esse ajuste a valor presente de vendas, que nós iremos encontrar muito nas DRE que estivermos analisando. Olha só,
O pronunciamento técnico CPC 12, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele é uma norma, tudo bem? Só dando uma introdução, é uma norma sobre contabilidade, sobre algumas coisas referentes à contabilidade, tá? O CPC, e ele tem números. E aqui no número 12 nós temos uma especificação, que é o ajuste a valor presente. Ou seja, é o Conselho Federal de Contabilidade, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nos ensinando a lidar com essa questão, tudo bem? Vamos aqui ler, tá? Olha só. O CPC 12, ele determina que os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operação de longo prazo, olha aqui o termo, ó, longo prazo, ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, olha o texto azul, devem ser ajustados a valor presente. Eu vou explicar, olha só. Vamos imaginar aqui que uma entidade ela faz uma venda a prazo no mês de janeiro no valor de R$10.000 para receber em parcela única, com vencimento em 5 anos. Perceba, ela faz uma venda, o valor foi R$10.000 para receber daqui a 5 anos. Beleza? Presta atenção. Caso a venda fosse efetuada à vista, o valor de venda à vista seria 6.210, o que equivale a um custo financeiro anual de 10%. Então, perceba, a empresa vendeu por 10 mil para receber em 5 anos, mas se ela tivesse vendido à vista, ela venderia por 6.210. Então, significa que o restante, tudo bem? O restante foi o quê? Foram juros. Vamos aqui fazer o cálculo. Só que abrir a calculadora. Então, veja, 10 mil menos 6.210. Então, isso aqui são juros, tudo bem? Esses 3.790 são juros embutidos nesses R$10.000, tudo bem? Então, o valor mesmo é esse aqui, ó. Então, veja, continuando aqui, ó. Verifica-se que essa taxa é igual à taxa de mercado na data da transação. No primeiro momento, a transação deve ser contabilizada considerando o seu valor presente, que dá 6.210, tudo bem? E será registrado em contas a receber, porque ainda vai receber, não recebeu ainda, tudo bem? Em contrapartida, teremos uma receita com o mesmo valor, tudo bem? Essa aqui será a receita. Professor, mas não foi 10 mil? 10 mil porque tem juros. Só que a receita reconhecida a valor presente será 6.210. Tudo bem? O restante são juros positivos que serão recebidos. Juros a receber. Tá certo? É por isso que quando a gente pega uma DRE, a gente encontra aqui, ó, é a receita bruta, vamos imaginar 10 mil, e aqui embaixo nós teríamos aquela diferença. Tudo bem? Nós teríamos aquela diferença, olha só, 10 mil menos, deu quanto aqui? Deu 6.210. Ou seja, os juros foram 3.790. Então, se nós estivéssemos analisando uma DRE, aqui seriam os juros. Aqui em ajuste a valor presente, nós teríamos 3.790. Esse ajuste a valor presente, ele está reduzindo a receita bruta. Por quê? Porque a receita bruta, muitas vezes, vai ser recebida no futuro. Tudo bem? Aquela receita bruta que está aqui na DRE, ela ainda não foi recebida. Na verdade, a gente nem sabe se será recebida. Obviamente, a grande parte dela será, mas sempre tem perdas, tudo bem? Mas, de modo geral, para a gente finalizar esse tema, o ajuste a valor presente é quando a gente pega um valor que vai ser recebido daqui a um ano, daqui a 120 dias e traz para valor presente. A gente desconta os juros e a gente não leva em consideração os juros, tudo bem? Então, o ajuste a valor presente, ou seja, aquele valor de juros, nós iremos colocar aqui, tudo bem? Tem muita DRE que tem este valor. Show? Então, veja, vamos aqui analisando agora o custo das mercadorias vendidas ou serviços prestados. Como você pode ver aqui, ó, na DRE nós temos aqui abaixo de receita líquida o custo das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados, ou os dois, tudo bem? Se for uma empresa de comércio, nós teremos o CMV, custo das mercadorias vendidas. Se for uma empresa de serviço, nós teremos o CSP, o custo dos serviços prestados, tudo bem? O que é o CMV? É tudo aquilo que foi utilizado,
tá? No processo de produção. É todo o custo da empresa que foi utilizado para produzir produtos ou prestar serviço. Tudo bem? Vamos imaginar um pintor. O pintor, ele vai lá e pinta, mas antes dele pintar, ele tem um custo. Ele compra a tinta, tudo bem? E dependendo do tipo do pincel, se for um pincel descartável que só dá para pintar uma vez, ele também tem ali o custo do pincel. Mas na verdade, todos os pincéis serão custos, tá certo? O custo da tinta, se ele precisar comprar outro material para misturar com a tinta, tudo isso serão custos, tá bom? O pincel também será custo. Se ele precisar comprar uma luva, será custo. Tudo isso são os custos, tá? Os custos para que ele preste aquele serviço. Vamos imaginar um supermercado. Qual é o principal custo do supermercado? É o estoque, tudo bem? O custo do estoque. Ela compra, o supermercado compra, o estoque, a carne, as bebidas, tudo bem? Compra os alimentos, compra os laticínios, enfim. Tudo aquilo que você vê no supermercado pronto para você comprar, tudo aquilo é custo, tudo bem? E é assim que nós definimos o que é o custo do produto vendido ou o custo do serviço prestado, tudo bem? Como nós podemos ver aqui na demonstração da Petrobras, tá? A gente percebe o que aqui? A receita, tudo bem? E abaixo da receita nós temos o custo dos produtos vendidos, tá? Então, veja, nós temos aqui, ó, no caso da Petrobras, que está em milhões de dólares americanos, nós temos aqui uma receita de venda de 61 bilhões, tá? Por quê? Porque a gente vai multiplicar isso aqui por milhões de dólares, 61 bilhões 892 milhões de dólares americanos, menos o custo, que deu 28 bilhões e 19 milhões de dólares americanos, tudo bem? Obviamente, o maior custo de uma empresa é o custo do serviço prestado ou do produto vendido, tá bom? É a matéria-prima do negócio. A fórmula do CMV é bem simples, tá? Custo da mercadoria vendida, tá? Pode ser que você encontre o quê? CPV, custo do produto vendido, ou custo da mercadoria vendida, dá no mesmo, tá? O que vai mudar é isso aqui, ó, tá? Que é o custo do serviço vendido ou custo do serviço prestado. Pode, no lugar do V, pode ser um P, mas dá no mesmo, tá bom? Show de bola? O CMV é definido por essa fórmula: estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso é a fórmula do CMV. Ou seja, o estoque inicial, vamos imaginar que a empresa começou o ano com um estoque de 1 milhão, ela comprou 200 mil e o estoque final foi de 350 mil. Então, quanto foi que essa empresa consumiu em suas vendas? É só a gente aplicar a fórmula, tá bom? Estoque inicial mais compras menos estoque final, 850 mil reais foi o CMV. Tudo bem? Importante pensar, né, entender que o lucro bruto ele vai aparecer após o CMV, certo? Perceba que aqui na DRE da Petrobras nós temos o custo, tudo bem? O custo dos produtos e serviços vendidos, porque a Petrobras vende produtos e serviços, tudo bem? E abaixo desse custo nós temos o lucro bruto, tudo bem? Mas primeiro tem que ter o abatimento aí deste custo, tá bom? Vamos agora conversar aqui sobre despesas com vendas. Muito importante a gente entender. Olha só, refere-se aos gastos pagos ou incorridos na promoção, colocação e distribuição dos produtos ou das mercadorias da empresa, tais como salário de vendedores, marketing, tudo bem? Distribuição, frete, comissões sobre vendas, propaganda e publicidade, telefone, energia elétrica, tudo bem? Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Tudo isso aqui, despesas com vendas, vendas de quê, professor? Vendas de produtos ou vendas de serviços. Essas vendas aqui são tudo aquilo que a empresa entrega para o cliente, tá bom? E essas despesas aqui, elas são todas as despesas relacionadas às vendas. Não podemos confundir custo com despesa, tudo bem? Show de bola? Então, olha só, o custo, presta atenção, o custo é aquilo que nós usamos para, né, a empresa gasta para preparar o produto ou para entregar o serviço, para prestar o serviço, tá bom?
Veja, no caso do salário de vendedores, a gente não utiliza o salário de vendedores para preparar o produto ou entregar o serviço, tá bom? Antes do vendedor entrar em ação, nós já temos ali o produto ou o serviço pronto, a gente só tem que entregar. Agora, o que são as despesas com vendas? É tudo isso aqui, ó. O salário dos vendedores que atuam nas vendas são despesas com vendas. O marketing, tudo bem? São despesas com vendas. A distribuição também, tá bom? Dos encartes, a distribuição também dos produtos propriamente ditos. Tudo isso são despesas com venda. Vamos imaginar que nós temos uma loja de roupa e alguém compra pela internet e nós temos uma despesa para entregar. A gente paga um motoboy e ele entrega. Tudo bem? Isso é uma despesa de distribuição, despesa com venda. Comissão sobre vendas. Quanto mais o funcionário vende, mais ele ganha. Obviamente, ele vai trabalhar com mais vontade, tudo bem? Ele vai trabalhar com mais empenho. Propaganda e publicidade também nós iremos aqui colocar em despesa com vendas, tudo bem? Propaganda e publicidade, né, tem muito a ver com marketing também, tá? Só que normalmente a gente utiliza aqui o marketing para produtos específicos, tá? E a propaganda e publicidade a gente utiliza para o negócio como um todo. Telefone, energia elétrica e outras coisas também, como perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa. A gente vende o produto para o cliente, mas infelizmente o cliente não paga. E isso vira uma perda, tudo bem? E a gente já vai colocando lá em despesas com vendas. Nós estamos aqui no balanço, na DRE da Petrobras, e a gente percebe que a Petrobras também tem despesas com vendas, tá? Em janeiro, né, de janeiro a junho de 2022, a Petrobras, que teve aqui um faturamento de 61 bilhões 892 milhões de dólares americanos, ela teve aqui uma despesa com vendas de 2 bilhões 425 milhões de dólares americanos. Perceba como é uma despesa alta, tá? Uma despesa bem alta, é a segunda maior despesa de uma empresa, tá? Obviamente, a maior despesa, o maior custo de uma empresa, obviamente, é o custo das mercadorias e dos serviços prestados. Mas o segundo maior custo, né, maior despesa de uma empresa, podemos assim chamar, são essas despesas com vendas que realmente consomem muito dinheiro, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque normalmente é isso que mata o lucro de uma empresa, é isso que acaba o lucro de uma empresa. Fica aqui a dica para você. Se você quer aprender a cortar despesas na sua empresa e quem sabe aumentar o lucro, primeiro, obviamente, tente aumentar o faturamento, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer numa empresa é tentar aumentar o faturamento. Quando nós percebemos que não dá mais para aumentar, a gente vai olhar para as despesas e tentar cortar aquilo que for possível. Nós iremos fazer, vamos enxugar, tudo bem? Vamos tentar enxugar algumas coisas que for possível. Quando a gente conseguir enxugar algumas coisas, nós iremos perceber que vai sobrar mais lucro para a nossa empresa. Então vamos aqui dando a continuidade. Olha só, como eu digo aqui, ó, nós temos que diferenciar o frete sobre operações de compra e venda com mercadorias de acordo com a responsabilidade do pagamento. Veja, se a responsabilidade do pagamento do frete for do vendedor, então nós teremos uma despesa de vendas. Se for do comprador, será um custo. Tudo bem? Então, cuidado. O frete com a entrega do produto só será uma despesa com vendas se for uma obrigação nossa, da empresa. Se quem for pagar o frete for o comprador, nós iremos embutir nos custos, tá bom? Vamos agora aqui falar sobre as despesas administrativas. São aquelas despesas que não estão ligadas à produção do produto ou prestação do serviço, mas que são essenciais para o funcionamento da empresa, de modo que sem elas, sem essas despesas, praticamente não vai existir a empresa. Por exemplo, os honorários dos administradores. Isso aqui são despesas administrativas. Os salários e encargos do pessoal administrativo. O FGTS. Tudo bem? Perceba que eu não coloquei aqui FGTS com despesa de venda, mas poderia colocar. Por quê? Porque aqui nós temos salários específicos dos vendedores.
e, consequentemente, também teremos FGTS. Então, subtende que dentro desses salários aqui, nós teremos FGTS. Professor, cadê o INSS? INSS é uma despesa do trabalhador, tá bom? Não da empresa, a não ser o patronal. Nós temos também a depreciação do maquinário, dos materiais que se depreciam, tudo bem? Computadores, máquinas. Material de expediente, tá? Não dá para uma empresa existir sem o material de expediente. Telefone. Professor, tem telefone aqui e tem telefone aqui. Qual a diferença? Esse telefone aqui é exclusivo para vendas. É o pessoal das vendas que utiliza. Perceba como nós temos que fazer a separação das despesas. Qual a diferença da despesa administrativa para a despesa com vendas? É que esse telefone aqui, tá, lá do administrativo, vai ser utilizado para fins administrativos. Tudo bem? Esse telefone aqui será utilizado para fins de vendas, tá bom? Tem que ter essa separação dos custos, dos gastos, que é para a gente ter uma gerência, tá bom? Energia elétrica, aluguéis passivos, impostos e taxas, materiais de escritório. Tudo isso aqui são despesas administrativas, tudo bem? Muitas vezes nós iremos fazer algumas compras pequenas para o administrativo e nós iremos pagar impostos, tudo bem? Materiais de escritório, tá bom? Que pode ser também aqui material de expediente e por aí vai. Então, quando nós vemos aqui, ó, nós temos aqui as despesas com vendas e abaixo nós temos aqui as despesas gerais e administrativas. Aqui no caso da Petrobras, no primeiro semestre de 2022 foram 622 milhões de dólares americanos, tudo bem? Continuando, nós temos também outras despesas e receitas operacionais, tá? Quando a gente pega uma DRE, a gente encontra outras receitas e despesas operacionais, como você pode ver aqui, ó, no caso da Petrobras, outras receitas e despesas operacionais, que pode estar positivo ou que pode estar negativo, tudo bem? Depende. Se as despesas forem maiores que as receitas, estará negativo, entre parênteses, mas nesse caso aqui, as receitas foram maiores que as despesas, por isso está positivo. Mas vamos entender um pouco sobre o que é essa conta, olha só. Referem-se às atividades acessórias da entidade. São classificadas como outras despesas ou receitas operacionais, o quê? As despesas ou receitas não classificadas como de vendas administrativas ou financeiras. Por exemplo, resultado de equivalência patrimonial. Ou seja, uma empresa, ela compra, né? Vamos imaginar que a Petrobras, ela tem ações, ela comprou parte do capital de outra empresa. E quando a outra empresa apura o lucro, aquele lucro ele vem para a Petrobras, de acordo com a participação societária que ela tem. Esse lucro, quando ele entra, ele não pode ser chamado de receita, tá? E não pode ser chamado de lucro. Por que ele não pode ser chamado de receita? Porque esse lucro que entrou não tem nada a ver com venda de produtos ou serviços. E também não pode ser chamado de lucro, porque esse lucro que entrou não faz parte das atividades. Ele é chamado como? É chamado de resultado da equivalência patrimonial ou de equivalência patrimonial. Tudo bem? Nós temos também outras receitas ou despesas operacionais, os dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo custo. A empresa que também tem participações societárias em outros negócios e recebe dividendos, tá bom? Esses dividendos nem são receitas, tá bom? Nem são lucro. Eles devem ser chamados de outras receitas, tudo bem? É por isso que o nome da conta é outras despesas e ou outras receitas operacionais, tá bom? Coloca tudo junto. Coloca a despesa e a receita, tudo junto. O resultado ou fica positivo ou fica negativo, de acordo com a situação aqui. Ó. Nesse caso aqui, tá positivo, tá? Não está entre parênteses, porque a soma das receitas foram maiores que a soma das despesas, mas obviamente pode acontecer o contrário. E a verdade é que na maioria dos casos vai ser o contrário, tá bom? Vai ficar negativo. Então, vamos aqui finalizando nossa aula. Nós temos também o resultado financeiro. Considera-se receitas e despesas financeiras os juros, tá? O desconto e a atualização monetária pré-fixada. Então, o resultado financeiro diz respeito a receitas
ou despesas financeiras, tudo bem? Então, exemplos de de despesas financeiras, nós temos os juros passivos, tá? É quando a empresa tem que pagar juros, é por isso que é passivo. Nós temos os descontos condicionais concedidos. Falei na aula passada sobre os descontos condicionais. Não é bom a gente dar, porque o desconto condicional ele vira despesa, tá bom? E ele ainda vai ser tributado, tudo bem? Então, esses descontos condicionais concedidos, eles são despesas financeiras e também as despesas bancárias também são despesas financeiras e outras despesas que aparecerem, tá bom? Os exemplos de receita financeira, nós temos os juros ativos, tá? Aqueles juros que nós iremos receber, não iremos pagar, diferente dos passivos, iremos receber. Nós temos os descontos condicionais obtidos, quando a gente vai pagar e recebemos um desconto ali na hora do pagamento, tudo bem? E nós temos também o rendimento das aplicações financeiras de renda fixa. Então, nós investimos nosso dinheiro, colocamos em aplicações financeiras de renda fixa e recebemos os rendimentos já descontados do imposto de renda. Então, nós temos aí uma receita financeira, tudo bem? E nós temos também outras despesas e receitas que sempre aparecem, que são resultados obtidos pela baixas ou alienações de investimento, de ativo mobilizado ou de ativo intangível. Estes resultados são reconhecidos como ganhos ou perda de capital pela legislação fiscal. Ou seja, vamos imaginar que a empresa tem uma máquina, tá? Vamos aqui, ó. Ela comprou em 2020 uma máquina por 1 milhão. A máquina se depreciou. Depreciou em 300 mil. Qual o valor contábil? O valor contábil da máquina é de 700 mil. Ela vendeu a máquina vamos aqui imaginar, vendeu a máquina por 800 mil. Tá? Vou só diminuir aqui. Vendeu a máquina por 800 mil. O ganho de capital vai ser o valor contábil da máquina, que é 700 mil, menos o valor contábil. Vai dar 100 mil reais. Olha só, isso aqui é um ganho de capital. A máquina foi comprada por 1 milhão, tá bom? Se depreciou em 300 mil. O valor contábil da máquina é 700 mil, tá bom? Só que ela foi vendida por 800. Então, é 800, ou seja, o valor de venda menos o valor contábil, 700. Então, tivemos aqui um ganho de capital de 1 milhão de reais. Tudo bem? Se fosse o contrário, né? Nesse caso aqui, que foi positivo, nós temos outras receitas. Se fosse o contrário, vamos imaginar que a máquina se depreciou 200 mil. O valor contábil foi 800. E vendeu a máquina por 790. Perceba, o valor da máquina é 800. O valor contábil. Vendeu por 790. Tá? 790 menos 800. Vamos aqui calcular. 790 mil menos 800. Tivemos aqui, então, um prejuízo, uma despesa de 10 mil reais. Tudo bem? É assim que funciona essa questão do ganho de capital. Lembrando que, no caso de um ganho de capital positivo de 100 mil reais, a empresa vai pagar imposto de renda em 15% sobre esse valor. Tudo bem? Então, vamos parando por aqui. Qualquer dúvida, pergunte. Abraço e bons estudos. Bem, vamos aqui, então, continuando os nossos estudos sobre a DRE. Vamos aqui para a última parte, a parte 4. Foi um conteúdo bem extenso, porém, vale a pena porque nós estamos nos aprofundando sobre a DRE, beleza? Então vamos lá, vamos aqui falar sobre um dos últimos elementos da demonstração, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, tudo bem? E, claro, nós temos também a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Mas como ambos andam juntos e como o imposto de renda é mais famoso, né, quando nós falamos de DRE, nós damos ênfase ao imposto de renda. Olha só, existe uma diferença entre o lucro antes do imposto de renda para fins contábeis e aquele definido pela legislação fiscal. Então, nós temos aqui dois lucros. Nós temos o lucro antes dos impostos e nós temos o lucro fiscal após os ajustes fiscais. Vamos aqui entender. Olha só. Nós estamos aqui vendo a DRE da Petrobras. Tudo bem? Olha o que acontece. Nós estamos aqui vendo dois lucros. Nós estamos vendo este lucro antes dos impostos, tá? 29 bilhões 564 milhões. Esse aqui é o lucro antes dos impostos. Lembrando que este é o lucro do primeiro semestre. Tudo bem? Não é o lucro anual. Nós temos aqui os impostos, tá? A provisão para o imposto de renda e contribuição social. 9 bilhões 875 milhões de dólares americanos. E aqui você não tente ver quantos por cento foi do lucro antes dos impostos, porque a alíquota do imposto de renda é 15%, mais 10% do adicional, mais 9% da contribuição, 34%. Então, não tente aplicar 34% sobre esse valor, tentando encontrar esse valor, porque a lógica aqui é diferente, tudo bem? Aqui é uma questão tributária mais complexa e a gente não pode simplesmente calcular 34%, tá bom? Porque apesar do lucro ser 29 bilhões 564 milhões, pode ser que a tributação seja mais de 34% sobre esse valor, ou pode ser que seja menos, tá bom? E aqui nós temos o lucro líquido do período. Após a apuração aqui dos tributos, 9 bilhões 875 milhões, encontramos aqui, né, o lucro líquido do período, que é o lucro antes dos impostos menos os impostos, tá? Que deu 19 bilhões 689 milhões de dólares americanos aqui, o lucro da Petrobras no primeiro semestre, tudo bem? Então vamos aqui um exemplo fictício, tá? Números fictícios. Nós temos aqui o lucro antes dos impostos. Vamos aqui imaginar R$1 milhão, tá? Nós temos que tributar um lucro, só que a gente não pode tributar o lucro antes dos impostos. Nós temos que procurar o lucro real ou o lucro fiscal, tá bom? Que é o lucro que nós chamamos do lucro ajustado, tá? Nós iremos calcular as alíquotas no lucro ajustado. Veja, nós temos aqui um lucro antes dos impostos, só que nós temos aqui adições. Adições são valores que foram considerados despesas lá na DRE, só que a legislação fiscal não aceita como dedução. Então, ele volta para a base de cálculo. Então, nós temos aqui, então, 1 milhão mais 50 mil. Porém, nós temos também exclusões. As exclusões são valores que a legislação não aceita que seja tributado porque já foi tributado em algum momento ou então porque não precisa. Então, nós iremos aqui fazendo a soma. Tudo bem? Nós temos aqui 1 milhão, a gente acrescenta mais 50 mil, 1 milhão e 50 mil, menos, olha aqui o sinalzinho, ó, menos 30 mil, tá? Então, aqui nós já temos 1 milhão e 20 mil, tudo bem? Menos 15 mil. 1 milhão e 20 mil, menos 15 mil, 1 milhão e 5 mil. Então, o lucro aqui foi 1 milhão e 5 mil. Então, esse é o valor que vai ser tributado. Perceba que é diferente deste valor aqui antes dos impostos, tudo bem? É por isso que não faz sentido a gente aplicar a alíquota de 34% aproximadamente sobre o lucro antes dos impostos. Nós temos que procurar o lucro fiscal, tudo bem? Só aqui um exemplo, tá, de adições, só para se aprofundando já aqui em contabilidade avançada. Olha só, as adições, elas representam despesas que foram consideradas na demonstração do resultado do exercício, mas que, olha aqui em negrito, ó, não devem ser deduzidas para efeitos do cálculo do imposto de renda. Ou seja, para fazer o ajuste necessita-se de uma soma, uma adição. Então vamos imaginar que para nós encontrarmos aqui este lucro de 1 milhão,
a empresa teve 50 mil reais de multas, ela pagou 50 mil reais de multas de trânsito. A legislação fiscal ela vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, a empresa pagou 50 mil de multas de trânsito, só que a gente não aceita, a legislação fiscal não aceita multa de trânsito como abatimento do lucro. Então, tudo que foi gasto com multas volta para a base de cálculo do imposto. Então, se o lucro aqui foi 1 milhão, significa que em algum momento antes desse lucro, esses 50 mil abateram o lucro. Então, a legislação fiscal não aceita e o lucro volta. Esses 50 mil, eles voltam para a base de cálculo, tudo bem? São adições, são valores que o fisco não aceita, né? Que seja deduzido, como eu coloquei aqui um exemplo, a multa de trânsito, tudo bem? Beleza. Tal multa é uma despesa para a contabilidade, no entanto, não seria nem um pouco lógico permitir que tal multa deduzisse a base de cálculo do imposto de renda, né? Ou seja, seria um benefício ao infrator, como eu coloquei aqui, ó. A pessoa tem a multa, comete um crime de trânsito e ainda vai poder abater aquele valor pago do imposto de renda. É óbvio que o fisco não iria aceitar, tudo bem? Ou seja, essa multa foi uma despesa que reduziu o lucro da empresa, mas a legislação tributária não permite que ela deduza a base de cálculo do imposto de renda, tudo bem? É por isso que esse valor da multa vai ser adicionado novamente à base de cálculo do imposto, tá certo? Então veja, existem algumas despesas que elas deverão ser adicionadas à base de cálculo, por exemplo, despesas com multas, despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Então, imagine que uma empresa, para chegar num lucro de 1 milhão, ela gastou 100 mil reais no ano com despesas de alimentação de sócios, acionistas e administradores. Esses 100 mil não poderão abater do imposto de renda, então eles voltarão para a base de cálculo. E aquele lucro de 1 milhão, ele vai ser 1 milhão e 100 mil. Vamos imaginar que teve 10 mil com multas de trânsito, tudo bem? Então, o lucro vai ser 1 milhão e 110 mil, porque esses valores que foram reduzidos, que reduziram o lucro, eles voltarão para a base de cálculo. Despesas com brindes, também a legislação não aceita como dedutivo da base de cálculo, tudo bem? Outro tipo de despesa, despesa de excesso de depreciação. A depreciação é aceita, mas o excesso de depreciação não é aceito, tudo bem? Equivalência patrimonial também não é aceita. Enfim, basta você entender que existem despesas que o fisco exige que voltem para a base de cálculo e o que acontece? Serão tributados, tudo bem? Existem algumas provisões permitidas, por exemplo, provisões com férias, provisões com 13º de salário, tudo bem? E despesas com participações de debenturistas e empregados. Então, o fisco aceita essas provisões, que são despesas que serão acontecidas, que se realizarão com toda certeza no final do ano ou quando chegar as férias do funcionário. Tudo bem? É óbvio que a empresa vai ter a despesa com férias. Então, esse tipo de provisão é aceito para a redução do imposto de renda, mas as outras provisões não serão aceitas, tá? Veja, da mesma forma que eu falei das adições que aumentam a base de cálculo, nós temos as exclusões que reduzem a base de cálculo e, consequentemente, reduzem os tributos, tá? Veja, as exclusões elas representam as receitas que foram consideradas na demonstração do resultado do exercício, de acordo com o regime de competência, mas que não são consideradas como tributáveis, ou seja, elas serão excluídas, tudo bem? Aqui nesse exemplo, ó, tá aqui um lucro de 1 milhão e está aqui uma adição de 50 mil. Então, o lucro vai para 1 milhão e 50. Mas aqui nós temos uma exclusão, 30 mil. 1 milhão e 50 menos 30 mil, tudo bem? Então, a exclusão, ela reduz a base de cálculo, ela reduz o lucro e, consequentemente, ela reduz também a tributação. Alguns tipos de exclusões aceitos pelo fisco são as receitas de equivalência patrimonial. Já dei esse exemplo na aula passada, a empresa ela tem participação societária em outra empresa e aquela outra empresa tem um lucro, então ela envia o lucro dela para a nossa empresa que nós estamos analisando. Ora, aquele lucro, obviamente, já foi tributado lá na outra empresa, então ele não precisa ser tributado de novo, tá bom? Isso aqui é uma receita de equivalência patrimonial que não precisa tributar. Receita de reversão com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Então, a empresa
ela faz lá uma provisão, tudo bem, achando que vai perder algumas coisas de créditos, vendeu a prazo e acha que não vai pagar e de repente ela reverte e tem uma receita. Aquela receita não será tributada, tudo bem? Receita de reversão com ajuste ao valor de mercado e receita de reversões dos saldos das provisões não dedutíveis. Então essas duas receitas aqui, tá? Duas reversões e acabam gerando receita, também não serão dedutíveis, não aumentarão, tá? A base de cálculo e, consequentemente, não aumentarão o lucro. Obviamente, quando nós estivermos falando de contabilidade avançada, nós iremos tocar nesse assunto mais especificamente. Nós temos também as compensações. Vejam, representam permissões de dedução de prejuízo fiscal apurados em exercícios anteriores. Vou já explicar para você um exemplo. Olha, tais prejuízos podem ser compensados em períodos subsequentes, mas dentro do limite de 30% do lucro apurado. Ou seja, as empresas que oferecem, né, que apresentam prejuízo num período, elas podem compensar esse prejuízo no outro período. Olha aqui um exemplo. Ó. Imaginemos que o lucro antes das compensações foi de R$1 milhão no período. Beleza? Então, num período, vamos chamar de período A, R$1 milhão de lucro. Mas a entidade teve um prejuízo fiscal no período B, no período posterior. Não? Vamos aqui usar o anterior, como eu coloquei, tá bom? Então, perceba. Vamos imaginar que no segundo trimestre ela teve 1 milhão de lucro, mas no primeiro trimestre ela teve 400 mil de prejuízo. Beleza? Essa entidade, ela poderá abater 30% do lucro atual. Olha só. Quanto é 30% do lucro atual? O lucro que ela teve no segundo trimestre. Não foi 1 milhão o lucro? Então, 30% é 300 mil. Ou seja, ela, né, o lucro tributável será de 700 mil e ficará 100 mil de prejuízo acumulado para períodos posteriores. Então, essa empresa ela teve R$1 milhão de lucro no segundo trimestre. Mas no primeiro trimestre, ela teve 400 mil de prejuízo. Então, agora no segundo trimestre, ela não vai pagar imposto sobre 1 milhão. Ela vai pagar imposto sobre 1 milhão menos um pedaço desse prejuízo. Que pedaço? Quanto ela pode abater? 30% do lucro atual. Quanto é o lucro atual? 1 milhão. 30% de 1 milhão, 300 mil. Beleza? Então, no segundo trimestre, ela vai reduzir 300 mil reais de 1 milhão e vai pagar imposto sobre 700 mil. Mas o prejuízo não foi de 400? Beleza. Ela vai abater 300 e vai ficar 100 mil reais de prejuízo acumulado para ela abater nos períodos posteriores. Tudo bem? E aqui nós temos as alíquotas. Nós temos duas alíquotas do imposto de renda. Nós temos aqui a alíquota de 15%. Nós temos a alíquota de 10%. Quando a gente vai usar essas duas, é simples. A gente vai aplicar 15% sobre o lucro mensal, tudo bem? E vai aplicar 10% sobre tudo que ultrapassar 20 mil reais no mês. Vamos imaginar que o lucro mensal foi 100 mil. A gente aplica 15%, que deu aqui 15 mil reais, beleza? Quanto que ultrapassou 20 mil no mês? A gente pega 100 mil menos 20 mil. Quanto que ultrapassou? 80 mil. A gente aplica 10%, 8 mil, mais aqueles 15 mil, então o imposto de renda sobre os 100 mil reais serão de 23 mil reais, tudo bem? Se for por trimestre, o limite é 60 mil, 20 mil por mês vezes 3 meses, e se for por ano é 240 mil reais. Lembrando que a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido será de 9%. Então, qualquer dúvida, pergunte. Vamos aqui prosseguindo nossos estudos. No decorrer de nossas aulas, eu vou dar muitos exemplos e com certeza você vai gostar muito. Abraço.